Olá, agora veremos a parte 2 da nossa aula 10 de Economia Brasileira Contemporânea. Lembrando ainda que este material, além de fatos e dados do material didático, trará em alguns slides a minha opinião acerca dos fatos ocorridos. Esta opinião não contém nenhum viés político partidário e é meramente ilustrativo. Como disse para vocês, nessa segunda parte iremos tratar das crises externas e internas que ocorreram no governo de FHC. Em todas essas ocasiões, o Brasil foi afetado diretamente, pois estava no auge de suas reformas e necessitava de recursos, investimentos e financiamentos estrangeiros. Na primeira crise externa, a do México, em 95, grandes somas de dinheiro deixaram o Brasil. O ápice dessa fuga foi em março de 95. Ao menor indício de crise, uma massa de investidores correm para buscar refúgio em moedas fortes. Outros aproveitam esses movimentos para especular fortemente contra as moedas dos emergentes, na intenção de obter grandes lucros em curto espaço de tempo. A crise mexicana se iniciou com uma crise política por conta de revoltas populares na região de Chiapas. E no âmbito econômico foi por conta do endividamento público no curto prazo. Continuando com a crise mexicana, a forte restrição ao crédito e o aumento significativo das taxas de juros tiveram como objetivo desestimular o consumo, que por sua vez iria desestimular a produção. No período anterior à crise, os bancos tinham procurado compensar as perdas dos seus ganhos provocadas pela queda da inflação com uma política de concessão de crédito em larga escala e foram afetados com o aumento da inadimplência. O sistema ameaçou colapsar. Neste momento, entra em ação o Programa de Socorro aos Bancos, o PROER. Esse programa tinha como objetivo fazer o ajuste do sistema financeiro nacional, incluindo aí a fusão e a incorporação de bancos, segundo regras estabelecidas pelo Banco Central. O governo FHC recebeu fortes críticas dos partidos de esquerda a esse programa. A principal alegação das críticas era que o governo não tinha políticas públicas para diminuir as desigualdades sociais e governava para os mais ricos, para os bancos e, consequentemente, para os banqueiros. E estavam usando justamente o PROER como base dessas suas críticas. Mas, com o conjunto de medidas adotadas pelo governo, a crise foi contida. O país voltou a apresentar uma melhoria nos seus dados macroeconômicos, a inflação se manteve contida na faixa de 2% ao mês. Aos poucos, os indicadores foram melhorando e o país pôde aliviar as medidas restritivas. A segunda crise externa, a Ásia. A crise que se iniciou pelos países emergentes do Sudeste Asiático, como Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas, depois alcançou Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, China e chegou ao Japão. Posteriormente, tomou proporções globais. Sua origem foi nos volumosos empréstimos de alto risco concedidos pelas empresas financeiras e por intermediários não bancários que acabaram por inflacionar os preços dos ativos financeiros. No auge dessa crise, a Bovespa chegou a registrar uma das maiores baixas no mundo, ao atingir uma queda de 14,9%. A fuga de capitais externos fez as reservas cair inicialmente em 8 bilhões de dólares em outubro e depois mais 2 bilhões em novembro. Isso representou uma redução de 16% no volume de nossas reservas. O governo e a equipe econômica voltaram a reagir rápido, aumentaram as taxas de juros, acredite, de 20% para 43%. Hoje nós estamos trabalhando com 3,5%. E lançaram um pacote com 51 medidas. Iam desde um corte drástico do crédito, que refletiu na queda da demanda interna, e na diminuição do nível de atividade e no aumento do desemprego. Essas medidas foram muito eficazes no combate à crise. Em dezembro de 97,
os capitais externos começaram a voltar ao país. Esse fluxo de entrada continuou ao longo do primeiro semestre de 98 e fez que as nossas reservas recuperassem e ultrapassassem o patamar que tinham antes da crise, superando a casa de 70 bilhões de dólares. A crise russa. A crise da Rússia teve origem na decretação pelo presidente Boris Yeltsin da moratória da dívida externa das empresas privadas russas. A decretação de moratória sempre causa um estrago nas economias do mundo todo. Já era assim no início do século XX e foi muito mais impactante nas economias após a globalização. A crise da Rússia foi mais devastadora do que a do México e da Ásia. Seus efeitos foram sentidos não só pelos países emergentes, mas até pelos mais ricos. No Brasil, os efeitos desta crise chegaram rapidamente, porque os investidores internacionais, para compensar as suas perdas em outros mercados, passaram a vender os seus ativos, títulos de dívida pública, ações, etc. Passaram a realizar os seus ganhos no Brasil e enviar os dólares para o exterior, para cobrir as perdas que tinham tido em outros mercados. Objetivando diminuir os efeitos desta crise, o governo começou agindo no mercado de câmbio, vendendo dólares. Com o objetivo de atrair dólares novos, criou facilidades para a entrada e permanência deste capital no Brasil. Concedeu isenção do imposto de renda sobre aplicações de estrangeiros em renda fixa no país. O governo voltou a fazer ajustes na taxa básica de juros. Aumentou de 19% para 29% e depois para 49%. Isso tudo no período de 30 dias. O governo fez também um novo ajuste nas contas públicas a fim de aumentar a receita e diminuir as despesas. Por último, negociou um acordo com o FMI para obter um empréstimo na ordem de 42 bilhões de dólares, sendo que desse montante 18 vieram do FMI e os outros 24 dos países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão. Mas a fuga dos capitais externos continuou. Em janeiro de 99, o governo deixou o câmbio flutuar, abandonou o regime de âncora cambial e o real foi fortemente desvalorizado. Em poucos dias, acredite, o dólar saltou de 1,20 para R$ 1,60. Em 2001, o barco do real voltou a navegar em mar revolto. Contribuíram para isso dois fatores, um interno e dois fatores externos. O fator interno foi a crise de energia e os fatores externos foram a crise da Argentina e o atentado terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos. A crise da Argentina foi decorrente do fracasso do seu plano econômico, que mantinha uma paridade do peso equivalente ao dólar e, consequentemente, o estouro da sua inflação. Por outro lado, o ataque terrorista de 11 de setembro trouxe um clima de incertezas no âmbito mundial. A nossa crise energética, pelo qual o Brasil passou em 2001, teve início com a constatação de que a demanda para aquele ano iria superar a oferta disponível. A demanda das famílias e empresas estava crescendo, porque o país, após a crise de 99, tinha retomado a sua rota de crescimento em 2000. E era esperado que esse crescimento se mantivesse em 2001. A oferta não cresceu porque São Pedro não ajudou, parou de chover, e porque o governo não investiu. Mas por que o governo não fez investimentos no setor elétrico? Ora, ou ele esperava privatizar suas usinas, ou porque estava cumprindo as determinações de corte dos gastos públicos que estavam contidas na cartilha do FMI, quando ele foi lá com o Pires na mão pedir dinheiro. E essa conta chegou. Um apagão atingiu 9 estados e a capital federal. E isso trouxe consequências, tanto econômicas quanto políticas. A última crise, o efeito Lula em 2002. Em 2002, devido à continuidade da crise da Argentina e dos efeitos do ano eleitoral no Brasil, o mar se manteve revolto. A crise da Argentina se agravou. Teve troca de governo, desvalorização do peso em 30%, dentre outras medidas. O PIB argentino
caiu aproximadamente 16% em um ano, e isto causou forte instabilidade social, agravamento da pobreza e o desemprego chegou a 21%. No Brasil, FHC não poderia mais concorrer, e o favorito a vencer as eleições era o Lula, que durante toda a sua vida política foi um crítico feroz às privatizações, aos juros altos, aos acordos com o FMI, contra a lei da responsabilidade fiscal e até mesmo contra o Plano Real. Mas como veremos nas próximas aulas, uma coisa é ser pedra, a outra é ser vidraça. O sistema de metas para a inflação. Por força da crise de 99, o governo foi obrigado a abandonar o sistema de âncora cambial. Isso significava dizer que ele deixou de usar o câmbio como um indicador de estabilidade da economia brasileira. Entrou em seu lugar o sistema de metas para a inflação, o Target Inflation. Mas como que funcionava esse sistema? Simples. O Conselho Monetário Nacional, por proposta do ministro da Fazenda, fixava a meta de inflação e os seus respectivos intervalos de tolerância para cada ano. Caso a meta não fosse cumprida, o presidente do Banco Central deveria divulgar publicamente as razões do descumprimento por meio de carta aberta ao ministro da Fazenda. Em 99 e 2000, a meta foi cumprida. Em 2001 e 2002, não, sendo que em 2002 extrapolou e muito. O IPCA passa a ser o índice oficial da inflação brasileira. Os efeitos da sazonalidade. As flutuações sazonais de preço já são bem conhecidas dos economistas. Estas flutuações acontecem por diversos motivos: datas festivas, mudança de estação, alterações climáticas, e trazem em seu bojo aumentos e quedas de preço. Isso já é conhecido. Quando a inflação é muito alta, os efeitos dessas flutuações não aparecem, ficam escondidos nas grandes variações. Mas quando ela é muito baixa, esses efeitos da sazonalidade passam a ter relevância. Para que o índice de inflação não deixasse de cumprir o seu papel de indicador das condições concretas da economia, esse efeito da sazonalidade precisou ser retirado. Isso significava dizer que o índice de inflação deveria ser dessazonalizado. Essa dessazonalização deveria ser feita usando o núcleo de inflação, o Core Inflation. Mas o que é isso? O núcleo de inflação considera na confecção do índice de preços uma massa de preços que flutua com a regularidade e, portanto, reflete a tendência de uma massa de produtos e não de preços específicos. Ele não considera as variações de preços ocasionais provocadas por safras, entre safras e por mudanças de estação. O núcleo da inflação não é um índice de preços expurgado ou manipulado. Ele não serve para medir, por exemplo, o índice do custo de vida. Não serve também para atualizar contratos, nada. Ele apenas indica a tendência. Visto dessa forma, o núcleo da inflação não é um índice, mas uma informação estratégica sobre a existência ou não de aumentos generalizados de preço. E neste cenário, com mais de 60% dos votos válidos no segundo turno, Lula é eleito o 35º presidente do Brasil e faz um mandato de 8 anos com uma reeleição. Mas isso veremos, por coincidência, na aula 13. Lembro a vocês que esse material é complementar ao material disponibilizado na plataforma e nunca deve ser único nos seus estudos. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever no nosso canal, você receberá as notificações de vídeos novos postados. Até o próximo vídeo, pessoal!